Bem-vindos mais uma vez à nossa quadra, nosso bate-papo semanal que vai toda terça-feira, agora oficial, toda terça-feira ao meio-dia. A gente está lançando nosso canal no YouTube, então já fica o convite aí, se inscreva no canal, dê o seu joinha, já tá passando aí de... Compartilha. 100 visualizações, pra gente é uma felicidade aí, que o pessoal realmente está acompanhando nosso trabalho. E essa é a nossa resenha. E hoje o assunto polêmico. Eu gosto de polêmica, segunda-feira a gente grava esses vídeos na segunda-feira e segunda-feira a gente vai começar a milhão. E vou falar hoje sobre avaliação de imóvel. Aquele famoso proprietário que gosta de um imóvelzinho caro, superfaturado. E a gente quer dar dicas hoje de como a gente chegar no preço certo, de como a gente faz para avaliar o imóvel. Vou começar falando sobre localização e terreno. Começando por aí? Pode ser. Então assim, pessoal, por mais do que hoje os proprietários se emocionam por dessa vez o terreno estar numa localização num bairro nobre, num bairro privilegiado, como é o caso aqui em Tubarão, Vila Moema, Centro, Revoredo, enfim, outros bairros, bairro Deon. O pessoal costuma elevar bastante o valor do terreno. Eu sempre gosto de começar dizendo aquela frase máxima que o terreno vale aquilo que dá para ser construído em cima. Então a gente sempre começa com a viabilidade de construção do terreno. E aí a gente pode falar um pouquinho de porcentagem, taxa de ocupação, o que mais que a gente pode somar para valorizar um terreno. Tem vários fatores, né? Localização, vizinhança também, tem que ver o que está construído, né? Então tem vários fatores. Eu lembro que uma vez fui fazer uma avaliação de uma casa, e a pessoa ficou bem braba assim comigo, porque eu avaliei pelo preço do valor de mercado. Só que a pessoa tinha um valor sentimental pelaquela casa, que era a casa que veio do pai dele, que ele ganhou, que o pai que construiu. E eu disse para ele, cara, isso aí não se bota no valor do imóvel. Quem vai comprar não quer saber se o teu pai que construiu, se foi tu que botou o primeiro tijolo na casa, isso aí não tem nada a ver. Às vezes a pessoa que compra, a primeira coisa que vai fazer é demolir a casa. Então o sentimento já vai... Às vezes o valor emocional é muito mais caro do que o próprio valor do imóvel, né? E isso acaba prejudicando o processo de venda. Eu digo que a avaliação do imóvel também está sempre ligada ao motivo real da venda, né? Então, quando a pessoa quer botar para vender, para trocar para um imóvel de maior valor, é uma situação. Quando a pessoa precisa liquidar o imóvel para liquidar alguma dívida ou para resolver alguma situação momentânea, é um outro tipo de avaliação na cabeça do proprietário, né? Porque ele está pensando na dívida dele e não no valor do imóvel, né? Então ele quer que esse imóvel sane, liquide com todas as dívidas, tanto dele como da família, ou quando vai para o famoso inventário, para a divisão de herdeiros, né? Isso acontece bastante, os herdeiros, cada um pensa no valor que ele quer ganhar da sua fração daquele imóvel. Verdade. E isso acaba complicando bastante, porque pega uma família com 10 herdeiros, cada um quer 100 mil no imóvel que vale 500. E isso também acaba dificultando bastante, acontece bastante. O que a gente pode dar de dica para técnicas de avaliação, para quem está nos acompanhando hoje, que a gente pode compartilhar um pouquinho, é claro, mais superficial nesse bate-papo, mas que a gente pode somar? Eu sempre gosto de falar para os clientes que eu trabalho com 3 bandeiras ali, a bandeira vermelha, a bandeira amarela e a bandeira verde, né? No caso, a bandeira vermelha é aquele imóvel que ele vale 300 mil, mas a pessoa está pedindo acima do valor de mercado, está pedindo 350. Tá. Esse imóvel é mais difícil de vender, porque está acima do valor, é inviável. A bandeira amarela é aquele imóvel que vale 300 e a pessoa quer 300. Que está dentro do valor de mercado, está dentro da tabela, né? E tem aquele imóvel que vale 300, mas a pessoa está com pressa e quer 250. Daí esse imóvel, em 60 dias, a gente consegue vender. Então a gente sempre tenta trabalhar dentro do valor de mercado, né? Porque, se for trabalhar fora, é um imóvel que vai ficar na prateleira e não vai vender. Então não vale a pena trabalhar esse tipo de imóveis, né? Isso também tem um perigo, que a gente tem mas o meu vizinho está vendendo a casa por 500. Se a dele vale 500, a minha vale 600, 700. Acontece direto. Só que o proprietário esquece que a do vizinho está pedindo 500 e está 2 anos para vender e não vende. Então isso também acaba muito modificando o mercado, né? Isso é um cuidado que a gente tem aqui na quadra muito, em não pegar imóveis que estão com uma má avaliação para venda. Por isso acaba inflacionando todo o mercado. Imagina você que tem disposto a investir em um imóvel até 500 mil reais, e aí é o imóvel que você gostou, lá o proprietário viu que o vizinho está pedindo 700, então ele também pede 700, e na hora que ele vai vender esse imóvel, que mesmo que ele venda consiga por um milagre divino pagar os 700 mil, ele não vai achar um outro imóvel para comprar com esse valor, porque todo o mercado está inflacionado. Então isso é um cuidado que a gente tem bastante. O imóvel realmente tem que valer aquilo que ele está lá em cima, né? Isso a gente tem que ter todo o cuidado na hora da avaliação. E a construção, como é que a gente avalia?
Então, tem alguns parâmetros, né? A construção, ela pega pela idade, a região, pelo custo do metro quadrado da região, que varia bastante de acordo aí cidade para cidade. A qualidade da obra. O método construtivo, né? Alvenaria, madeira. Enfim, são vários parâmetros que devem ser levados em consideração na hora da avaliação, né? A gente falou da obra, o terreno em si, as melhorias, se tem aterro, se tem muro, se tem a calçada, se está tudo regularizado, a própria documentação. Se é em caso de loteamento novo, né? Se os vizinhos já fizeram um muro, que isso também considera, tá? Na avaliação do imóvel. A gente também presta muito atenção questão à água, né? Em Tubarão, que a gente tem vários bairros, várias ruas com problemas de água também. Isso também acaba influenciando bastante na avaliação do imóvel. O que mais que a gente pode somar aí para a turma? Mobília, Ricardo. Mobília soma na avaliação, não soma? Soma bastante. Eu posso falar com propriedade, né? Que eu tenho uma empresa de imóveis, então hoje é uma crescente no mercado imobiliário que todo cliente que procura uma casa para morar, ele procura algo mais completo possível. E a mobília acaba entrando nessa história, né? Então toda vez que a gente faz uma avaliação ou que a gente vai agenciar um imóvel, um dos requisitos que a gente avalia também é a mobília da casa. Principalmente hoje, que tem uma tendência, o nosso mercado regional, ele tem um polo industrial moveleiro muito forte. Então os imóveis que a gente acaba agenciando aqui, a grande maioria deles tem imóveis sob medida. Tá, mas tu tá muito bonzinho, deixa eu botar uma polêmica aqui. Há um ano atrás eu fiz a minha casa, mobiliei, gastei 150 mil reais. Um ano depois, vale 150 mil reais ainda o imóvel ou não? Tudo depende. Assim como a casa vai depender, como o Henrique falou, do método construtivo e tal, vai ter que ver a situação da mobília, né, em questão de cuidado, né, avarias, atualização de projeto. Tem que ver se o projeto ainda é atual, porque às vezes uma casa que está muito bem mobiliada, mas o móvel é muito antigo, ao invés de ajudar, ela acaba depreciando também o imóvel. Porque aquilo que o dono vê como uma vantagem de venda, o comprador está vendo como uma repaginação, ou seja, um custo a mais. Ele vai ter que gastar com toda a mobília de novo. Essa mobília está toda antiga, eu vou ter que tirar tudo isso e fazer tudo de novo. Então isso é um cuidado que a gente também toma no momento da avaliação. Então, proprietário, o fato da tua casa estar 100% mobiliada nem sempre é um ponto positivo, tá? Realmente depende muito, como o Ricardo falou, da qualidade dessa mobília, do projeto, se está muito desatualizado ou não. Então, a gente sempre recomenda aqui, claro, para os proprietários, né, que na hora de colocar a venda, que sempre entregue com a melhor quantidade de mobília, com qualidade, para que tenha velocidade de venda. Não necessariamente isso vai agregar muito valor em preço, né, na casa, mas sim acelera muito a velocidade da venda da casa. O que eu quero dizer com isso? Se você investiu 100 mil imóveis, não necessariamente esse 100 mil vai ser revertido no valor da avaliação, né? Ou 100 ou até 150 com alguns propriedades. Mas a minha já estava mobiliada, né? Mas isso, claro, acelera o processo da venda. Se você recuperar o que você investiu, já considere-se um bom negócio. Ressalva em casas novas, né? Isso. Casas novas, com mobílias novas, nunca usada, né? Primeiro dono, e isso sim, o móvel tende a ter uma valorização sempre maior, além de acelerar o processo de venda, né? Então... E uma dica que a gente pode dar para aquelas pessoas que querem vender a sua casa é um detalhe simples que às vezes a pessoa acha que vai gastar muito, é a questão da pintura. Uma casa, às vezes, com poucos anos de uso, já precisa de uma pintura e, não vou gastar porque vou vender. E daí, às vezes, 1.000, 2.000 que investe na pintura valoriza 30, 40 na hora da venda. Então, às vezes, é bom pensar nessa parte. Eu gosto de dar um exemplo muito bacana também, que eu dou para vários proprietários. Se um dia você fazer uma entrevista de emprego, se você vai ter uma reunião importante, você não toma um banho, não passa um perfume, não corta o cabelo, as meninas não passam uma maquiagem caprichada para você fazer uma boa aparência, é a mesma coisa do imóvel. Quando você botar seu imóvel à venda, passe o famoso batom, capriche, para que a gente faça um material com qualidade. A gente tem um manualzinho que a gente sempre passa aos proprietários de dicas, né, que a gente pode dar para o proprietário fazendo imóvel para que tenha velocidade. Outra coisa para deixar muito claro, que eu gosto sempre de falar com o proprietário, é entender o real motivo da venda, né? Isso está muito relacionado à velocidade da venda. Porque o proprietário, às vezes, ele não deixa clara a expectativa do que ele quer para esse imóvel e principalmente o que ele vai fazer com esse capital, né, quando ele vender o imóvel. E isso acaba dificultando muito a nossa avaliação e a nossa venda. Porque às vezes ele não está disposto a uma permuta, mas não fica claro do que ele quer.
ele está disposto a um parcelamento, mas também não sabe como. Não prepara o imóvel, né? Acho que o Henrique pode falar um pouquinho sobre a verbação, sobre documentação desse imóvel. Acho que seria interessante também falar sobre isso. Então, hoje se você vai vender um imóvel, uma casa, e ela não está averbada, às vezes ela pode impedir a venda no uso de financiamento bancário. Se o comprador deseja financiar, o banco ele exige que a casa esteja averbada. Não precisa ser 100%, mas a maioria, acima de 50%, teria que estar averbado na matrícula. E isso valoriza o imóvel também. Às vezes é um custo que não vou gastar agora porque não vai retornar, mas ele retorna de certa maneira na agilidade do financiamento. Às vezes a pessoa que está comprando ela tem uma certa pressa e essa averbação acaba atrasando e ela já comprou outro imóvel. Então tem que ficar ligado nisso também. Eu gosto sempre de dizer que a gente trabalha muito com imóveis aqui e geralmente são dois motivos, né? A gente fala ou é por prazer ou por dor. Então quem está comprando ou vendendo imóvel geralmente tem que resolver uma dessas duas situações. Quando é prazer, é claro, uma sessão social, a família melhorou, evoluiu, ganhou mais uma grana e quer morar melhor. Ou às vezes um problema financeiro, ou até um problema de separação, que acontece bastante, um problema de morte, e esse bem precisa ser diluído. Então a gente toma muito cuidado nessas informações para que a gente seja assertivo, e tudo isso que o Henrique está falando, um imóvel averbado, com a documentação pronta, acelera muito a venda. Pois imagine você que está visitando um imóvel, você quer comprar um imóvel, você olha o imóvel, visita, está maravilhoso, está tudo na condição de preço que você queria, você está com o crédito aprovado e esse imóvel não tem a documentação pronta para financiar. O proprietário também cria uma expectativa, acha que vai vender, e nesse intervalo aí de 30, 40, 50, 60 dias para regularizar o imóvel, pode aparecer um outro imóvel na jogada e o proprietário acaba não vendendo o imóvel. Ou acaba atrasando a averbação e vence a tua aprovação de crédito. Daí às vezes tem que reavaliar a situação do comprador, às vezes já não está mais na mesma situação financeira, acaba impedindo o negócio. E os dois perdem. Acontece bastante isso. Então a averbação, essa casa é devidamente averbada na matrícula, né, é extremamente importante para quem quiser botar o imóvel à venda e realmente valoriza muito mais porque tem celeridade no processo da venda e adianta bastante o processo. Outra coisa que eu gosto de falar bastante isso é o famoso meu lotezinho no recibo. Dá para vender ou não dá? E aí, que história é essa? Tudo depende, né? Tem alguns parâmetros a serem seguidos na questão da regularização para vender. O local que ele se encaixa no zoneamento da cidade, às vezes tem que ter uma metragem mínima para poder fazer essa documentação do terreno, né, no caso. Mas, enfim, outros parâmetros também eles podem ser levados em consideração. Até pode dar outros exemplos que eu não... Tecnicamente aqui, né, lote de um recibo, o que seria um lote de um recibo, né? Imagine que uma família tem uma grande área de terra lá, 10 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados, e ela fraciona uma fraçãozinha dessa matrícula para vender separadamente o famoso lote no recibo. Ele literalmente vai lá, ponteia a marcação do terreno conforme sua inteligência, sua vontade de fazer, e vende no recibo uma fração. Isso era muito comum, né? Antigamente, contrato de gaveta. Isso era muito comum, só que quem tem um lote no recibo não tem a propriedade do imóvel. Então esse recibo não aceita o financiamento bancário. Se um dia você precisar de recurso de um banco para poder fazer uma construção, você não vai conseguir. Então... Até segurança jurídica também, né? Perfeito. Então assim, isso existe, é muito comum ainda na cidade, mas se você comprou um lote no recibo, procure regularizar o mais rápido possível. Então a gente também presta serviço de regularização de áreas, né, de loteamentos. E então isso faz toda a diferença na hora da avaliação do imóvel também, se esse imóvel tem a escritura, se tem uma matrícula, né, individualizada no nome do proprietário. O que mais a gente pode dar de dica sobre a avaliação de imóvel? Uma coisa também que é muito importante, tá? Que a gente gosta de acompanhar muito isso, o valor por metro quadrado de lote. Isso realmente influencia em alguns fatores. Os principais, a localização, então o bairro que ele está, o acesso, né? Se ele está de frente para alguma avenida importante da cidade ou não, ou alguma artéria mais poderosa que tem o maior fluxo de pessoas, porque esse lote acaba tendo uma tendência mais comercial quando a gente tem, né, um fluxo de pessoas. E também o plano diretor, o que pode ser construído, quantos andares, quantos metros quadrados pode ser construído do terreno, qual a taxa de ocupação, a taxa de permeabilidade. A gente sempre, quando a gente fala nesse assunto, a gente sempre faz um convite para que você não tenha muita noção do que é para ser feito no seu terreno. Vem aqui com a gente na quadra, toma um café, a gente pega o plano diretor atualizado e faz realmente uma avaliação do que pode ser feito. E isso muda bastante na questão da avaliação. A gente tem terrenos aqui do lado do nosso escritório, que fica aqui na frente do Farol Shopping, que pode passar facilmente aí de R$5.000 o metro quadrado,
frente para a Avenida Marcolino. Como a gente também tem na Marcolino, mais lá para Passagem, que chega a R$2.000, R$3.000 metro quadrado. É a mesma avenida, só que pela circulação de pessoas, onde está apontado, dá bastante diferença. Potencial do terreno, né? Uma coisa também que é interessante a gente mencionar, que é uma seara bem delicada também, principalmente para donos de grandes áreas, em margens de BR, como tu falou, em avenidas principais, que às vezes tem uma grande área com uma extensão longa para fundos, né? E às vezes consideram o metro quadrado de frente o mesmo de fundo, o que não dá para levar em conta, né? Deixar um pouco mais claro que o Ricardo está falando, se o proprietário que tem uma faixa de terreno na BR, a parte da frente, daqui que margeia ali, né, na margem da BR, tem um valor de metro quadrado muito mais agressivo do que no fundo do terreno. Então, se você tem um terreno aí com 100 metros de frente para a BR por 500 de fundo, é claro que os primeiros 30, 40 metros do terreno tem muito mais valor comercial do que o fundo. Não dá para basear o valor do terreno inteiro considerando a primeira área. Isso acontece bastante e é bem lembrado. Eu queria falar um pouquinho de apartamento. A gente falou bastante de casa, de terreno. O que a gente pode somar, o que a gente pode considerar de recursos e benefícios no empreendimento para esse apartamento valer mais ou menos? Isso é interessante também de falar um pouquinho. Apartamento, eu acho que muita gente gosta e valoriza mais apartamentos que têm elevadores, né? Perfeito. Elevadores, uma boa vaga de garagem. Como a gente estava falando antes ali, o que está agregando muito que eu vejo, assim, se tivesse uma mobília na cozinha, pelo menos, porque tem aquele apartamento que não tem nada, né? Então agrega muito a questão da mobília, ajuda muito na hora da venda e na hora da avaliação do imóvel. E a localização, né? Muita gente... Tem vários bairros em Tubarão que existem muito bairristas, que moram ali e não querem sair dali. Bairro Recife, Oficinas, quem mora ali não quer sair dali. Uhum. E Tubarão também tem a cultura de que tudo é longe. A gente viaja para os grandes centros, né, conhecendo novas cidades, buscando novos ares, e a gente acaba se deparando com Florianópolis, que é aqui do ladinho, onde para trabalhar o pessoal percorre 30, 40 quilômetros do norte da ilha para a região continental ali, por exemplo, todo dia, ida e volta. Né? E o pessoal acha que 1 quilômetro, 500 metros é longe, de um bairro para o outro dentro de Tubarão. Né? Então, isso também é uma coisa que o pessoal tubaronense, regional em si, busca bastante, é a localização próxima do trabalho. E uma outra questão também, principalmente para apartamentos, que é uma tendência que está vindo para o mercado hoje, é apartamentos com um home mais completo. Né? A parte de lazer? Com toda a parte de lazer. Ou seja, quanto mais parte de lazer, mais atrativo fica para o cliente que quer comprar um imóvel novo ou o primeiro imóvel, no caso de apartamento. Né? Então, se tem uma academia, se tem uma piscina, uma brinquedoteca, salão de festa, isso tudo agrega na hora de buscar um imóvel e até na valorização ao longo do tempo. Né? Essa área de lazer eu acredito que hoje é um dos grandes diferenciais, porque tu vai pegar um apartamento no centro de 3 dormitórios, num prédio que não tem nada, só tem a vaga de garagem, apartamento e só. E tu pega um na mesma rua, com área de lazer, mesma metragem, não vai ser o mesmo valor. Mesmo se os prédios forem novos ou mesma idade. Ele vai ser um diferencial na hora da avaliação, isso aí sem dúvida nenhuma. Isso também é um fator que vários proprietários acabam não entendendo, né? Às vezes um cliente tem um apartamento de 90 metros quadrados, com 3 dormitórios, num empreendimento completo, com academia, área de lazer, e um outro proprietário tem um imóvel de 130 metros quadrados, mas num prédio mais antigo, com uma estrutura muito inferior, né? Mais básico. E esse apartamento de 90 metros quadrados acaba sendo valorizado no mercado mais caro que o de 130. E muitos proprietários acabam não entendendo, né? Poxa, mas meu vizinho lá estão pedindo 800, como o meu vale 600. E então, são fatores que a idade do empreendimento ela influencia nisso também, né? Pega um prédio novo, a tendência é valorizar nos primeiros 10 anos, ele vai sempre subindo o valor. Às vezes pega um prédio aí de 10 anos já, 12, ali ele já estabilizou e às vezes um prédio de 20 já está depreciando. Né? Então não tem... O Henrique puxou um gancho muito legal, que todo imóvel, então assim, proprietário, pega essa dica que é fundamental. Todo imóvel tem uma curva de valorização. Então ele começa, ele valoriza, geralmente aí 10, 12 anos ele vai valorizando, ele se mantém num platô, né, onde ele vai estabilizar o preço dele de mercado e depois ele começa a decrescer, né.
Então fique atento para você que comprou principalmente imóvel para investimento, fique atento a esse momento de mercado para saber qual é a hora de liquidar o seu imóvel. Mesmo que você perca um pouquinho da valorização que você acha, esse dinheiro retorna para o mercado e você pode investir em outro imóvel mais novo, com uma questão de valoração maior. Principalmente também para as pessoas, né, que acabam investindo em imóveis de maneira mais arrojada, né, com um peso maior. Às vezes tem uma gama de imóveis na carteira e às vezes não sabe em que fase está cada imóvel. E às vezes aquilo ali acaba gerando prejuízo. Às vezes, eu tenho um patrimônio gigantesco de imóveis e acha que está ganhando porque vai valorizar eternamente. Nem sempre. Dependendo do tipo de imóvel, está na hora de vender, está na hora de segurar, está na hora de comprar um outro imóvel. E é necessário fazer essa oxigenação de patrimônio para que a gente não acaba transformando imóvel em dívida. Porque a gente conhece até nas mídias grandes atores de Hollywood que eram milionários e acabaram com as suas fortunas transformadas em dívidas por conta dos seus patrimônios imobiliários, né? Perfeito. Então assim, para a gente fazer um resumo, para encerrar o bate-papo de hoje, a nossa resenha da quadra, vamos pontear aí alguns fatores importantes. Então, localização é um ponto importante. Lembrando que a localização está ligada ao tamanho do terreno e à viabilidade do seu terreno, então o que realmente pode ser feito, tá? A qualidade do imóvel, né? O acabamento, método construtivo, acabamento interno também, né? O que compõe a parte interna. Eu acho muito também a questão da manutenção do imóvel, né? Tá olhado nesse também. A mobília, né? Que a gente pode dizer que também influencia bastante na avaliação do imóvel. Documentação, que é uma parte muito importante. E eu acho que uma quinta e não menos importante é realmente entender o motivo da venda desse imóvel, para que a gente faça uma negociação assertiva. Então o proprietário, quando decidir realmente botar a venda, que seja uma decisão em família, porque a gente passou vários, o marido quer, a esposa não quer, enfim, isso acaba dificultando, ou um caso de inventário, né? Um irmão assina, o outro não assina, então estar ciente e prontos para isso. E acho que esses 5 fatores principais são para fazer uma avaliação justa, perfeita, e que a gente possa realmente ter velocidade e celeridade na hora da venda. É isso? É isso. Fechou? Essa foi a nossa resenha. Até semana que vem. Fui!